mas tem uma coisa muito boa. boa. É um alívio para o São Paulo. São Paulo se Eu acho. Eu acho. Mas tem uma coisa muito boa. O São Paulo soube conduzir isso sem gerar crise. É óbvio que o título da Copa do Brasil ajuda muito, mas até pouco tempo atrás... Torcedor Tricolor, muito bom dia para você que está chegando aqui no canal. Bora dar uma olhada aqui no Linha de Passe da ESPN Brasil. O pessoal falando da vitória do São Paulo ontem contra o Água Santa, 3-0. Falando também ali da questão do Rames Rodrigues, que rescindiu seu contrato com o São Paulo. Aproveitar aqui e já deixar os créditos à ESPN Brasil, o link na descrição. Torcedor Tricolor, deixa aquele like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sino para você estar recebendo em primeira mão todas as notícias, todas as informações do São Paulo. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Reta final do Linha de Passe, vamos destacar a vitória do São Paulo hoje, 3-0 para cima do Água Santa, que foi o time que o eliminou do Campeonato Paulista na edição passada. São Paulo poupando seus principais jogadores, os vencedores da Supercopa no final de semana. O time, o chamado reserva, mostrou méritos também nessa vitória por 3-0, mas um assunto importante do dia foi o pedido do Rames Rodrigues para o rompimento do contrato. Rames Rodrigues pretende ir embora do São Paulo sem ter chegado, né? Sem ter chegado. E não surpreende. A mim também não. Não surpreende. Porque, assim, me surpreenderia o Rames Rodrigues arrebentar, coisa que ele não tem feito em lugar nenhum, já faz, E é um jogador sem a bola, não vou chegar a dizer que ele é negligente, mas vou dizer que é pouco participativo, para um time que é um time de jogadores que lutou muito, um time operário, e se não for assim, não ganha. Sim. Né? O São Paulo... Ele destoa nisso, né? Ele destoa muito, ele é... Porque o Lucas, que veio junto com eles, se encaixa perfeitamente nisso. Luta muito e joga muito. E destoou no Panathinaikos, no Olympiacos, e destoou no Everton. Agora, vinha destoando em todos os trabalhos recentes. Tem uma coisa recentes. muito boa nessa saída do... O Rames não ia ser útil para o São Paulo. Né? Isso para mim parece muito claro, mas tem uma coisa muito boa. É um alívio para o São Paulo. São Paulo se... Eu acho. Mas tem uma coisa muito boa. O São Paulo soube conduzir isso sem gerar crise. É óbvio que o título da Copa do Brasil ajuda muito, mas até pouco tempo atrás, o São Paulo contratava um Alexandre Pato, que é mais negligente sem a bola do que o Rames Rodrigues e não decide com a bola como o Rames Rodrigues. Mas será que agora? Não sei o quê. Fez não sei o quê tal. E todo mundo, uma coisinha ali, sabe? Quando um clube, e eu acho que isso é um problema do futebol brasileiro, tá? Porque os personagens do futebol, eles são essenciais. O futebol é feito de grandes personagens. Os grandes times contam sempre na sua história a vida também de grandes jogadores, o desempenho de grandes jogadores. Mas os clubes estão em primeiro lugar. Aqui ainda não se torce para o jogador, se torce para o clube. Eventualmente se gosta mais de um jogador, mas se torce pelo clube. Né? E quando o futebol brasileiro começa a baixar a cabeça para jogadores em fim de carreira, renomados, que um dia tiveram uma grande história em um lugar há não sei quanto tempo, e etc. Mas será que ele vai jogar? Dá mais uma chance. É que às vezes você vai acertar no Soares, né, Birner? Então, Oi? Às vezes você vai acertar no Soares, né? Mas esse é muito extra classe. Tudo bem. Eu acho. Muito extra classe. E numa posição específica. Era difícil errar. Não, e outra, tem um perfil muito uruguaio. Pronto. O perfil uruguaio do Soares, acho que de alguma maneira já nos indicava, e isso a gente falou antes dele chegar, que o cara não ia chegar assim para dar aquela enganada. Não é normal, poderia até acontecer, mas não é normal, não é da característica desse jogador, assim como acho que não seria da característica do Cavani, que foi outro cara de quem se falou muito, e que você pode até dizer, no Boca não entregou o que se imaginava que fosse entregar, mas o fato é que desse mal do qual sofre o Rames Rodrigues, ou sofreu no São Paulo, para não classificar o jogador como um jogador com essa postura, eu acho que esses caras não têm. Agora, o Rames também em nenhum momento demonstrou um inconformismo com a situação, aquela gana de, vocês vão ver que eu vou... E não é só a idade. O Luiz Gustavo tem 36 anos. Isso aí. O Rames começo tem 32. é muito bom dele. Muito bom. É um jogadoraço. Aliás, quantos jogadores que participaram de momentos tristes da seleção brasileira nos últimos anos estão tendo a oportunidade de mostrar o quanto são bons. Sim. Né? E acho que o Luiz Gustavo vai ser mais um deles. Aliás, o Felipe Melo, se você olhar, Verdade, tem 3 títulos de Libertadores na sequência no futebol Tem algo brasileiro. aí que facilitou essa passagem do Rames. É que o São Paulo não precisou dele em nenhum momento. É claro. Você não falou assim, tem
eu tenho 10, tem um buraco aqui. Pelo amor de Deus, Rames, você tem que se encaixar aqui. Não, São Paulo caminhou rumo ao título, o Rames ali, tenho convicção de que em determinado momento fala que bom que ele não está dando trabalho e está quietinho, né? Assim, pode fazer um bico e tal, mas o time seguiu, ninguém falou do time, ninguém, Rames, que você é legal tal. Ele foi ignorado, ele ficou ali no canto. Esse é um ponto. Mas foi importantíssimo para o São Paulo. O outro... Se blindar do Rames. Se blindar do... mas... O outro será que o São Paulo aprendeu? Depois de Pato, depois de Rames? Porque é o seguinte, o que trouxe o São Paulo à conquista da Copa do Brasil? O que trouxe o São Paulo a ganhar do Palmeiras? A ganhar um clássico, que eu acho que é uma conquista também, quebrar um tabu. Então, num espaço pequeno, com férias no meio, ele tem 3 coisas que deixaram o torcedor são paulino feliz da vida. O que levou o São Paulo? A recuperação de uma competitividade que tinha desaparecido. Logo, esses 2 jogadores com esse tipo de perfil não podem mais, nesse perfil, serem contratados pelo São Paulo. Será que alguém percebeu isso, aprendeu? Porque o que o torcedor são paulino almejava há muitos anos era ter um time que lutasse. E o time que lutou, ganhou. Gente, não dá para abandonar isso. Então, esses caras que vêm... Nem querer ganhar a posição no grito, né? E não é muito que menos. Não é que é uma surpresa. Pô, o cara estava tão bem lá e aqui não deu certo. Tá bom, isso pode Era uma acontecer. tentativa de recuperação de um grande nome. Isso. De um cara que já foi um grande vinha nome. demonstrando Técnico. isso. E assim, a questão era técnica só. A saída é muito parecida da saída do Olympiacos também. Como então, um acordo ali, exatamente. não deu e certo. assim, e quer saber, porque assim, o grande momento dele foi a Copa do Mundo em 2014, aí depois ele teve algum lampejo de grande jogador no Real Madrid, mas ele teve muito mais nome do que futebol ao longo da carreira. Muito mais nome do que futebol. Pela Copa. Se você excluir a Copa... Flopaço de Copa. A Copa, eu diria a seleção colombiana de maneira geral. Perfeito. Porque na seleção... A Colômbia foi para a última Copa? Não, né? Não. Vale lembrar. Intervalo. Reserva 3-0 para cima do Água Santa. Partiu Morumbi, ao vivo com o repórter Eduardo Afonso. Tudo bem, Xará? Boa noite. Tudo bem, Xará? Grande abraço a você, boa noite ao Elton, ao fã de esportes. O jogo terminou um pouquinho mais tarde aqui, começou um pouquinho mais tarde, às 21h35, tanto que eu vou até pedir para o Rodrigo dos Anjos mostrar que o Moreira, que fez o cruzamento por um gol, tá dando entrevista ainda aqui na Zona Mista, lá pro pessoal de rádio. Tá aqui mais de 1h e ele tá contando um pouquinho dessa vitória, da assistência que ele fez pro gol do Juan. São Paulo chega aí à sua 4ª vitória no Campeonato Paulista, tem um empate, tá invicto na temporada também, contando com aquele empate contra o Palmeiras e a vitória nos pênaltis na Supercopa. Foi um jogo presenciado por um pouquinho menos de gente do que as últimas partidas, né? Afinal de contas, aqui tivemos os 2 primeiros jogos, mais de 45 mil torcedores, hoje tivemos 36.500. Passou um pouquinho, 490, um pouquinho menos de 36.500, e o São Paulino que veio fez a festa antes do jogo, com a apresentação da taça, com os jogadores tirando foto, um jogo de fogos e luzes aqui, enfim. E depois do jogo com uma vitória bem tranquila, embora em determinado momento do segundo tempo, o Água Santa, quando o jogo estava 1-0, tem até apertado, criado algumas chances, teve um pênalti ao seu favor, um lance polêmico, o Klaus não deu vantagem, senão teria saído o gol. Aí o Bruno Mezenga, com toda a sua experiência, chutou na lua. Logo depois o São Paulo foi lá, nesse cruzamento que eu contei do Moreira para o Juan, fez 2-0. E no finalzinho o Alan Franco, aproveitando um cruzamento do Nicão, fez 3-0 e conseguiu uma vitória categórica. E 5 time reserva, o único titular que jogou foi o Alisson, tomou até o 3º cartão amarelo, não pega a Ponte Preta, sábado de Carnaval em Campinas. Alguns outros titulares entraram no decorrer do segundo tempo. Destaque para o golaço do Bobadilha em sua 2ª partida com a camisa do São Paulo. Ele abriu o placar com um chute de fora da área maravilhoso logo aos 9 minutos e pode ser inclusive o substituto do Alisson na partida contra a Macaca. Resta saber agora de todos esses jogadores quem estará de volta no jogo contra a Ponte Preta. A tendência é que todos os titulares, a não ser os que estão machucados: Lucas, Rafinha, Igor Vinícius e Nestor. Tá, então, o Carpini, meu caro Edu Elias, Rames Rodrigues, é um assunto, eu não diria do passado, mas é um assunto já com toda a sua resolução tomada. O jogador pediu para ir embora, o São Paulo estava esperando essa chance. Concedeu esse direito ao atleta de rescindir o contrato, eram mais 17 meses de vínculo, vai economizar por baixo
de 18 a 20 milhões de reais nesse período. O jogador estava insatisfeito em não ser aproveitado nos grandes momentos, vinha fazendo um trabalho de recuperação na panturrilha, melhorava, quando estava quase pronto para jogar, retrocedia mais 2, 3 casinhas, não conseguia entrar em forma, mesmo com o cronograma especial, mas mesmo que estivesse voando na intensidade, fisicamente, não seria titular, nem da antiga comissão técnica comandada pelo Dorival, muito menos da atual, comandada pelo Carpini. Ele vai embora e com esse dinheiro o São Paulo pode trazer aqueles jogadores ou suprir aquelas posições que ainda precisam ser reforçadas. A lateral esquerda, um zagueiro pelo lado esquerdo e um homem de frente para ser um reserva do Calera, embora o menino Juan hoje tenha deixado uma ótima impressão nos minutos que esteve em campo. Resta saber agora se o desacordo será amigável ou se esse desacordo vai demorar muito tempo e será colocado judicialmente no papel para ser resolvido através aí de brigas jurídicas. Pelo que o São Paulo quer, não. Quer que ele saia numa boa. Pelo fato do Rames ter pedido, ele também deseja sair numa boa. A tendência é que haja um acordo assim bem tranquilo e uma passagem, eu chamaria de melancólica, Xará. 14 jogos, 3 assistências, um único gol. Pouco para um cara do tamanho do Rames Rodrigues. E um gol ainda com um chute meio mascado ali. É isso. Infelizmente, a grande lembrança do Rames Rodrigues será o pênalti perdido na Sul-Americana. Obrigado, Xará. Obrigado, Eduardo Afonso. Bom descanso, direto do Morumbi, as informações. Vamos repassar o que aconteceu no estádio do Tricolor Paulista. 3-0. São Paulo segue invicto no campeonato. Primeiro gol aos 9 minutos, o Bobadilla aproveita uma bobeada da zaga do Água Santa e marca um golaço, 1-0 para o São Paulo logo aos 9 minutos. Aí, no segundo tempo, como o Edu Afonso destacou, o Moreira cruza na área, ele foi bem contra o Palmeiras na Supercopa, quando entrou no lugar do Rafinha, cruzou para o Juan marcar de cabeça e no final o Alan Franco fez mais um. Então, um gol paraguaio, um gol brasileiro e um gol argentino. Esse lance, o Edu Afonso citou, é o pênalti marcado pelo Rafael Claus, só que ele apita muito rápido. O certo seria deixar a vantagem. E estava 1-0 neste momento do jogo. O Bruno Mezenga manda no espaço para dar tranquilidade ao invicto São Paulo no Campeonato Paulista. Na sequência, o São Paulo conseguiu o segundo e o terceiro gols. Vamos dar uma olhada nos números da partida. Olha o título. O Elton adora. Thiago Clopini. Números 3-0 para cima do Água Santa. São Paulo, 57% de posse de bola contra 43%. Passes certos, 376, 257. 13-10 em finalizações. Você vê que aí tivemos aí um pouco mais de proximidade do Água Santa. Mas em finalizações certas, 6-0, 4-4 em escanteios, 44-43 em ações defensivas. Ô Elton, eu queria saber duas coisas de você, já duas em uma. Primeiro, o que significa essa vitória, a invencibilidade, o torcedor São Paulino comemorando demais, porque acabou com o tabu na casa do Corinthians, no final de semana consegue a Supercopa para cima do Palmeiras. Segue invicto mesmo com o time reserva, quer dizer, tá tudo bem para o São Paulo, né? Quero a sua opinião sobre isso e sobre se você achou que o Carpini estava até meio aliviado com essa história Rames Rodrigues estar chegando ao fim. E esse terceiro jogo, né, dessa trilogia é um reencontro dele com um time que o projetou, né, praticamente para o futebol brasileiro na temporada passada, que foi o Água Santa, que é treinado pelo bom técnico Bruno Pivetti também, que vai, quem sabe, né, ter a mesma oportunidade que teve o Carpini em breve, se fizer um bom trabalho no Campeonato Paulista. Achei interessante essa rotação, e eu acho que é natural isso nesse início de temporada. O São Paulo jogou contra o Palmeiras com um time com a média de 30 anos. Né? Tudo bem que o Rafinha aumenta essa média, você tem jogadores mais experientes que aumentam essa média. O time do São Paulo, que jogou contra o Água Santa nessa quarta-feira, tinha uma média de 26 anos e meio. Então já ele começa a experimentar, né, jogadores como o Moreira na lateral direita, Patrick de novo, né, tendo uma oportunidade na lateral esquerda, o Ferreira, o Eric, né, que vai precisar ter mais minutos e que começou como titular, o Galo, que a gente já citou aqui, né, Edu? Acho que nesse início de temporada é o cara que tem aproveitado o máximo os minutos que tem, e acho que a gente entra na segunda parte da sua pergunta a partir do Galo. Mas eu vi o São Paulo sendo um time no primeiro tempo. O primeiro tempo foi equilibrado.
Acho que o Água Santa reduziu os espaços e até por ser um time alternativo, o São Paulo sentiu dificuldades. E como você falou, o Água Santa teve a chance do empate, né? De chegar ao gol ainda de empate e deixar o jogo mais complicado. Mas depois os espaços foram aparecendo, o time fisicamente mais descansado prevalece e o São Paulo conseguiu vencer com autoridade. Falei do Galopo porque eu acho que é um jogador que o Carpini olha e percebe, me entrega mais hoje do que o Rames Rodrigues. Tem características um pouco diferentes, né? O Galopo até um pouco mais atacante, né? Funciona um pouco mais como um finalizador, um cara que entra na área, mas é um cara que constrói também. E o Rames Rodrigues não estava entregando isso e eu acho que não estava incorporado no espírito do São Paulo, né? Ficou muito claro isso no jogo da Supercopa. Então acho que sim, é um alívio para o Thiago Carpini, é um problema a menos, o Rames Rodrigues pedindo para sair. Era algo desenhado, porque parece que ele não estava querendo continuar, e eu acho que vai ser bom para todo mundo. Ele segue o caminho dele, o São Paulo se encontrou sem ele, e tem de volta, né, depois de um tempo aí convivendo com lesões, um Galopo que pode ser uma opção para esse meio campo, né, que já tem o Lucas, que faz uma função interessante jogando por dentro, né, o Luciano como segundo atacante jogando por trás do Caleri, o Rato sendo hoje um jogador decisivo também como ponta construtor, e não só como um cara que ataca a linha de fundo. Então você tem hoje um elenco que pode suprir, né, essas carências que poderiam existir, né, no meio campo um pouco mais criativo. Então acho que acaba sendo bom para o Carpini, bom para o São Paulo. Não sei se vai ser bom para o Rames, a gente não sabe qual será o próximo passo dele. Mas acho que não vai fazer falta para esse elenco do São Paulo, não. Sobretudo porque alguns jogadores que estão ganhando espaço, ganhando minutos, estão aproveitando muito bem. Tá aí, galera. São Paulo venceu o Água Santa ontem por 3-0. Uma boa vitória do São Paulo, né, jogando com o time reserva. O Bobadilha marcou um golaço, abrindo o placar. Pegou bem demais ali na bola, marcou um golaço. O Juan também marcou. É um jogador que vinha tendo chance, né, mas não estava conseguindo fazer gol. E ontem desencantou, marcou. O Alan Franco também fez gol. Uma vitória para dar moral, confiança para a sequência dos próximos jogos. Esses jogadores aí, né, marcando, isso é importante também. Vai dar confiança para a sequência. Próximo jogo contra a Ponte Preta. E esse assunto, né, assunto aí bastante comentado, a saída do Rames Rodrigues. Ele pediu para sair, né, vai rescindir o contrato. Menos mal, né, que foi ele que pediu. Se o São Paulo tivesse que mandar, né, ele ir embora, teria que pagar uma multa. Então ele pedindo para sair, menos mal para o São Paulo, e vai cortar gastos, né? Um jogador que tem um salário milionário, né? Um salário muito alto, e não estava tendo espaço, pediu para sair. O Carpini até comentou na coletiva, né? Acho que vai ser bom também para o Carpini, né? Até porque acho que ele não ia dar muito espaço ali para o Rames Rodrigues. O jogador não pode jogar só com o nome que tem ali desde 2014. Pelos clubes que ele já passou, ele não conseguiu jogar, né, ter aquele bom desempenho. Boa sorte, né, para o Rames Rodrigues, e quem tem a ganhar com isso é o São Paulo, vai diminuir, né, os gastos. Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários, o que você achou da partida de ontem, você gostou do desempenho do time do São Paulo, comenta aqui abaixo, deixa o like, valeu galera, e até o próximo vídeo.